Saudações! Vamos a mais uma aula de contabilidade geral e avançada. E veremos nesta aula o conceito de valor recuperável, o CPC 01R1, a aplicação, suas definições e a definição de ativo que pode estar desvalorizado. Inicialmente, vamos ver alguns conceitos. Os ativos devem estar contabilizados por valor que não exceda seus valores de recuperação. O ativo excede o seu valor de recuperação se o valor contábil exceder o montante a ser recuperado pelo uso do ativo ou pela venda do ativo. Então, o que a norma contábil nos diz, com essas definições todas, é o seguinte: um ativo ele pode ser recuperado seu valor através da venda dele ou pelo seu uso. Ocorre que na contabilidade, o valor contábil, muitas vezes, o valor contábil do ativo ele vai estar registrado de acordo com o custo de aquisição, eventualmente ajustado por depreciação, amortização, exaustão, dependendo da natureza desse ativo. Mas o fato é que o valor pelo qual esse ativo está registrado na contabilidade, que seria o valor contábil dele, não pode ser maior do que o valor que a empresa espera recuperar esse ativo através do uso ou venda dele. Se o valor contábil estiver maior do que o valor recuperável, este valor contábil tem que ser ajustado. Ele vai ter que ser reconhecido uma perda. Por exemplo, eu tenho um valor contábil de um ativo de 1 milhão. Esse valor de 1 milhão de reais é o que vai estar registrado na contabilidade, mas a empresa pode chegar à conclusão que ela só vai conseguir recuperar 800 mil do valor desse ativo, seja através da venda ou seja através do uso dele. Então, no caso, ela vai ter que reduzir o seu valor, ela vai reconhecer uma perda de 200 mil reais, que seria a perda por desvalorização. E esse é o intuito, então, deste pronunciamento técnico CPC 01R1, que ele vai dizer ali como será este procedimento para a redução ao valor recuperável dos ativos, ou seja, o teste de recuperabilidade ou impairment test. Vamos ver a aplicação do CPC 01R1. O CPC 01R1 deve ser aplicado na contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de todos os ativos, exceto. Nós vamos ver aqui uma série de ativos que não é aplicável o CPC 01, porque existe um pronunciamento técnico que vai dar um outro tratamento a ele. Já vai dizer um tratamento, por vezes, um pouco diferente do que é o CPC 01. Então, ele vai ser diferente, por isso ele não é aplicável. Os estoques, por exemplo, os estoques, ele vai seguir o pronunciamento CPC 26R1, ativos de contrato e ativos resultantes de custos para obter ou cumprir contratos, porque eles vão ser reconhecidos de acordo com o CPC 47, receita de contrato com o cliente. Depois, ativos fiscais diferidos, ativos advindos de planos de benefícios a empregados, ativos financeiros que estejam dentro do alcance do CPC 48, instrumentos financeiros, propriedade para investimento que seja mensurada ao valor justo, ativos biológicos relacionados à atividade agrícola dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 29, ativo biológico e produto agrícola, que sejam mensurados ao valor justo líquido de despesas de vender, custos de aquisição diferidos e ativos intangíveis advindos de direitos contratuais de companhia de seguros, contidas em contrato de seguro dentro do alcance do pronunciamento técnico CPC 11, contratos de seguro, e ativos não circulantes ou grupos de ativos disponíveis para venda, classificados como mantidos para venda em consonância com o pronunciamento técnico CPC 31, ativo não circulante mantido para venda e operação descontinuada. Então, essas 9 situações aqui descritas não vão ser aplicadas, o pronunciamento técnico CPC 01 não vai ser aplicável a essas 9 situações, porque existem já outros pronunciamentos dando um tratamento específico para eles. E
por vezes, na prova, né, de diversos concursos aí, se pergunta sobre a aplicação do CPC 01. Um ponto importante é que o CPC 01R1 é aplicado a ativos financeiros classificados como controladas, coligadas e empreendimento controlado em conjunto. Então, embora haja avaliação desses casos pelo método da equivalência patrimonial, também vai ser visto que se eles estão desvalorizados ou não após a aplicação do MEP. Então, é aplicável CPC 01R1 para esses casos aqui. E eles são considerados ativos financeiros. São investimentos permanentes no capital de outras empresas, mas considerados também ativos financeiros. Agora, para perdas por desvalorização com outros ativos financeiros, deve ter aplicado o CPC 48, instrumentos financeiros. É o que a gente acabou de ver, né, naquelas 9 situações. Uma delas eram os ativos financeiros que estavam ao alcance do CPC 48. Nesse caso, não é aplicado o CPC 01, só lembrar desta ressalva de controladas, coligadas e empreendimento controlado em conjunto, que embora eles sejam considerados ativos financeiros, a eles é aplicado o CPC 01. Vamos ver algumas definições. Primeira definição, valor contábil. É o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda a respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas. Então, quando se começa a estudar contabilidade, você está lá na contabilidade básica, né, dentro da contabilidade geral, a gente aprende lá, está vendo um imobilizado, fala, olha, a maioria dos imobilizados está sujeito à depreciação, então nós vamos ter o imobilizado menos a depreciação acumulada e se aprende que, né, reduzindo, né, o ativo imobilizado da depreciação acumulada, se chega ao valor contábil dele. Assim como, né, um ativo intangível sujeito à amortização também é visto, né, que eu tenho um ativo intangível menos a amortização acumulada, esse é o valor contábil dele. Na verdade, tem mais um item aqui, que é o ajuste para perdas. Então, no caso de um ativo imobilizado que tenha tido uma perda por desvalorização, e esse ativo imobilizado está sujeito à depreciação, como é que a gente vai chegar no valor contábil dele? Vai ser o ativo imobilizado, que, em regra, né, vai estar contabilizado ao custo, menos a depreciação acumulada e menos o ajuste para perdas acumulado. Unidade geradora de caixa é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos. Aqui é uma outra situação, que é a seguinte, a gente viu que um ativo ele pode ter seu valor recuperado pelo uso ou pela venda. E quando a gente fala em recuperar o valor dele pelo uso, o valor em uso do ativo vai ser determinado através dos fluxos de caixa que esse ativo gera para a empresa. O que é o fluxo de caixa? É entrada de dinheiro menos saída de dinheiro. Então, imagine assim, eu tenho uma transportadora e tenho um caminhão. O que seria o fluxo de caixa que esse caminhão gera para a transportadora? É o que ele vai receber, que a empresa vai receber de frete no período pelo uso dele, menos o que ela vai gastar, né? Vai ter saída de caixa com combustível, manutenção, IPVA, licenciamento, enfim. Vai ter todos esses gastos e aí a gente chega ao valor em uso. Ocorre que, se a gente pensar numa empresa, eu tenho grupos de ativos que não geram entradas independentes de caixa. Imagine só vamos pensar numa fábrica e eu vou analisar um ativo que está lá, uma máquina na linha de produção. Aquela máquina por si só, ela não vai gerar entrada de caixa independente de outros ativos. Se eu tiver que analisar o valor em uso, eu não vou conseguir analisar o valor em uso individualmente da máquina. Eu tenho que recorrer à unidade geradora de caixa. E nesse caso, qual vai ser o menor grupo de ativos que vai gerar entrada independente de caixa? Deve ser a fábrica toda, né? Vai pegar todas as máquinas que tem naquela planta industrial, mais o prédio, e juntar todos esses ativos juntos que vão compor a fábrica, aquela unidade, né, fabril, e esta vai ser a unidade geradora de caixa. Vai acontecer, então, muitas vezes que não se tem como
determinar a entrada de caixa, o valor em uso de um ativo individual. Eu vou ter que juntar vários ativos. E qual vai ser a unidade geradora de caixa? É o menor grupo de ativos que vai gerar aquela entrada independente de caixa. Há também ativos corporativos, que são ativos, exceto ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, que contribuem, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixa futuros, tanto da unidade geradora de caixa sob revisão, quanto de outras unidades geradoras de caixa. Eu posso ter também uma empresa, imagine uma empresa que seja uma indústria automobilística. Ela fabrica carros, né, projeta, fabrica, vende automóveis. E ela pode ter um prédio que seja o prédio onde tem lá o setor de engenharia dela, o setor administrativo. Aquele setor, o que ele vai acontecer lá? Toda a engenharia e a administração. Ele vai gerar o quê? Ele sozinho ele vai contribuir para a geração de caixa das várias fábricas, né, unidades fabris que aquela indústria automobilística tem. Então, aquela empresa automobilística vai ter, sei lá, 6 unidades fabris, 6 plantas industriais, e ela tem um centro de pesquisa, engenharia e administrativo. Esse centro de engenharia e centro administrativo vai ser um ativo corporativo, porque ele vai contribuir para a geração de caixa do quê? Para os fluxos de caixa, tanto das várias unidades fabris que efetivamente vão produzir os automóveis. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Só que eu resumo muito aqui falando assim, ó, valor justo, vamos pensar num valor de mercado, porque essa aqui é uma definição bem de mercado, né? Valor em uso é o valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa. Quando a gente fala, então, em valor em uso, a gente está falando em tudo que ele vai, aquele ativo, aquele grupo de ativos, deve gerar de caixa para a empresa. Mas é o valor presente. Como é que se calcula o valor presente? Seria mais ou menos assim, olha, imagine que no prazo que eu estou analisando esse fluxo de caixa, que seria a vida útil daquele ativo, ele vai me gerar 1.200.000 de fluxo de caixa líquido, que são as receitas menos as despesas. Só que isso eu estou falando em fluxo de caixa o quê? Futuro, que ele vai gerar em toda a vida útil dele. Mas eu quero trazer a valor presente. Então eu vou ter que pegar uma taxa de juros que vai compor, né? Vamos supor que eu estou recebendo coisa daqui 2 anos, 3 anos. Eu vou ter que aplicar os juros e para trazer ele a valor presente. Então vamos supor que eu vou receber 1.200.000 e a taxa de juros do período que eu estou analisando, que eu vou receber esses 1.200.000, é de 20%. Então, o meu valor presente dele vai ser 1 milhão. Por quê? É 1.200.000 dividido por 1,20, né, que são os 20%. É 1 mais 0,02, né, que seria os 20%, vai dar 1,2. Então, aquele fluxo de caixa futuro que vai me gerar 1.200.000 ao longo de vários anos, quando eu trago a valor presente, eu vou aplicar uma taxa de desconto, que no meu exemplo é 20%, então o valor presente ele vai valer 1 milhão. Tá? É esse o conceito. O valor recuperável de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa é o maior montante entre o seu valor justo, líquido de despesa de venda, e o seu valor em uso. Aqui é aquela situação que foi dita, né? Um ativo, ele pode ter o seu valor recuperado pelo uso ou pela venda. Quando a gente fala em uso, né, o valor em uso é esse valor presente dos fluxos de caixa futuro. E o valor de venda vai ser o valor justo líquido da despesa de venda. Qual que é o valor recuperável? O maior entre esses dois valores, tá? Entre o valor justo e o valor em uso. O maior desses valores é considerado o valor recuperável, porque a empresa pode recuperar dos dois jeitos, entende que ela vai recuperar, né, do jeito que seja mais favorável a ela, por isso se considera que o maior desses dois valores é o valor recuperável. E, finalmente, a perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um ativo, unidade geradora de caixa, excede seu valor recuperável. Então, imagine que a empresa tenha um ativo que está contabilizado, ou seja, o valor contábil dele é de 1 milhão. Ele é de 1 milhão,
mas a empresa faz o teste de recuperabilidade e chega à conclusão que o valor recuperável dele é de 800 mil. Como o valor recuperável está menor do que o valor contábil, ela vai ter que reduzir o valor contábil até o valor recuperável. Então, ela vai contabilizar um ajuste para perdas de 200 mil, de forma que o novo valor contábil vai ser igual ao valor recuperável, vai ser igual a 800 mil. Bom, vamos ver aqui, então, uma questão da Carlos Chagas. O valor recuperável de um determinado ativo é, sempre lembrar o que é o valor recuperável. É o maior valor entre o valor justo, líquido de despesa de venda, e o seu valor em uso. Isto é valor recuperável. Então, portanto, correta aqui a alternativa D. Resposta, então, D. Identificação de ativo que pode estar desvalorizado. Imagina o número de ativos que tem uma empresa. Tá? E quando a gente fala em ativos aqui, nós estamos pensando aqui em coisas muito genéricas, enormes, né? Pode ser, em geral, né? Tirando aqueles, né, que não estão sujeitos ao CPC 01, tira lá estoques e outros, né, ativos financeiros, né, que estão no CPC 48, a gente pode ter uma infinidade de ativos. Posso ter todos os imobilizados da empresa, intangíveis, investimentos em coligadas e controladas, posso ter móveis, equipamentos, enfim, vamos ter muitos ativos. Será que a empresa teria que fazer isso todo ano? Cada um desses ativos, ela tem que achar o valor recuperável, saber o quanto ela vai conseguir com o uso ou a venda daquele ativo? Não, né? O que a norma diz como regra geral? A entidade deve avaliar ao fim de cada período de reporte, ou seja, a cada ano, né, na data do balanço, se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, então a entidade deve estimar o valor recuperável do ativo. Então, ela não, em regra, ela não vai fazer isso todo ano, só se ela tiver aquela indicação, olha, esse ativo pode estar desvalorizado. Então, ela vai levantar esse valor recuperável. Só que a gente tem exceções. Vamos ter casos em que ela vai fazer isso anualmente. E é o que a norma diz aqui. Independentemente de existir ou não qualquer indicação de redução ao valor recuperável, a entidade deve a. Testar, no mínimo, anualmente, a redução ao valor recuperável de um ativo intangível com vida útil indefinida ou de um ativo intangível ainda não disponível para uso, comparando o seu valor contábil com o seu valor recuperável. Então, aqui ela vai fazer ativo intangível com vida útil indefinida, vai testar anualmente. Um ativo intangível ainda não disponível para uso. Ela tem lá gastos com desenvolvimento, ele ainda não está disponível para uso, então há uma incerteza maior dele, né, se ele vai ou não poder contribuir com valor em uso ou com valor recuperável dele que seja maior do que o valor pelo qual ele está contabilizado. Então, por isso, ela vai fazer esse teste anualmente. E aqui vai dizer, esse teste de redução ao valor recuperável pode ser executado a qualquer momento no período de um ano, desde que seja executado todo ano no mesmo período. Ativos intangíveis diferentes podem ter o valor recuperável testado em períodos diferentes. Entretanto, se tais ativos intangíveis foram inicialmente reconhecidos durante o ano corrente, devem ter a redução ao valor recuperável testada antes do fim do ano corrente. Então, aqui as regras para esses ativos intangíveis e também testar anualmente o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura, goodwill, em combinação de negócios. Então, quando a empresa adquirir uma controlada e vai ter goodwill, ele vai fazer o teste anualmente do goodwill. Tá? Então, lembrar essas exceções. Vamos ver aqui, então, uma questão Sebrasp. A diferença entre o valor justo de uma entidade adquirida em uma combinação de negócios e um valor superior efetivamente desembolsado nessa aquisição reflete a expectativa de ganhos futuros dos adquirentes. Ela está falando o que aqui nessa primeira parte? A diferença entre o valor que foi pago e o valor justo daquela entidade adquirida numa combinação de negócios. Ou seja, ela está adquirindo uma controlada aqui. O que é essa parcela que é a diferença entre o valor efetivamente pago
e o valor justo daquela aquisição, daquela participação. É o goodwill, que ela fala que reflete a expectativa de ganhos futuros dos adquirentes. É o goodwill. O que é o goodwill? É o ágio pago por expectativa de resultados futuros. Então, ela está falando que o goodwill, e essa diferença está sujeita à avaliação anual de sua recuperabilidade. É o que a gente acabou de ver, né? Que o goodwill, tá, nessas condições aqui, ele vai ter o seu valor testado, a sua recuperabilidade testada anualmente. Ele vai ter a sua recuperabilidade testada todo ano. Portanto, esta afirmativa está certa. Resposta certa. Agora, ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve considerar, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, fontes externas de informação. Então, aqui não se trata de goodwill, nem de ativos intangíveis, naquelas situações que a gente viu, porque ele vai só fazer o teste quando ele tiver alguma indicação de que ele está desvalorizado. O que pode ser essa indicação? Pode ser fontes externas de informação. Por exemplo, há indicações observáveis de que o valor do ativo diminuiu significativamente durante o período, mais do que seria de se esperar como resultado da passagem do tempo ou do uso normal. Então, ela vai considerar na contabilidade, lógico, por exemplo, o imobilizado, uma máquina, que ele vai perder valor com o uso normal dele, com o resultado da passagem do tempo. Mas pode ter indicações de que aquele equipamento, aquela máquina, ela sofreu uma desvalorização maior, o mercado já não usa mais aquele tipo de processo, ele passa a usar um outro tipo de máquina, é um exemplo dessa indicação observável. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período ou ocorrerão em um futuro próximo, no ambiente tecnológico, de mercado, econômico ou legal, na qual a entidade opera ou no mercado para o qual o ativo é utilizado. Então, a empresa, de repente, ela tem vários ativos ali e no momento que houve pandemia da Covid-19, se percebeu o quê? Que aquele ativo, por conta da crise econômica, então diminuiu o valor do ativo. Essa é uma indicação de que pode ter diminuído o valor daquele ativo até por conta, né, desse evento que ocorreu no ambiente econômico no qual a empresa está inserida. É um outro exemplo. Outro exemplo, as taxas de juros de mercado ou outras taxas de mercado de retorno sobre investimentos aumentaram durante o período e esses aumentos provavelmente afetarão a taxa de desconto utilizada no cálculo do valor em uso de um ativo e diminuirão materialmente o valor recuperável do ativo. Esse aqui é um ponto que muitas vezes as pessoas não têm muito claro, tá? A gente ouve até na mídia, mas a mídia não explica direito, né? Até porque o jornalista não entende, né, como é que isso ocorre. Mas o que ocorre? Quando se tem um aumento de taxa de juros, os ativos tendem a diminuir. E quando tem uma redução da taxa de juros, os ativos aumentam. E aí na TV fala o seguinte, diminuiu os juros, deve aumentar o investimento em ações, o valor das ações vai aumentar, eles falam que é porque o investidor que investia em título público vai migrar para ação, é até um dos efeitos. Mas não é exatamente só isso. Porque o que acontece? Lembra que a gente falou em valor presente, fluxo de caixa a valor presente, fluxo de caixa futuro trazido a valor presente? Então vamos imaginar aquele caso que a empresa espera ganhar 1,1 milhão a um determinado ponto no futuro, 1,1 milhão. E a taxa de juros entre hoje e esse ponto no futuro é de 10%. Então, quanto que vai valer esse ativo hoje que ela vai ganhar, esse ativo que ela vai ganhar 1,1 milhão amanhã, naquele ponto no futuro? Se a taxa de juros é 10%, se eu trouxer a valor presente, ele vai valer 1 milhão hoje. Então, uma taxa de juros de 10%, 1,1 milhão a 10%, a gente vai dividir 1,1 milhão por 1,1. Então, ele vai valer 1 milhão hoje. Agora, se a taxa de juros desse período aumentar para 20% no mesmo período, como que eu vou calcular o valor presente desse ativo? Eu vou pegar 1,1 milhão e vou dividir por 1,2, que é 1 mais 0,2, que é da taxa de juros de 20%. Então, ele não vai valer mais 1 milhão. 1 milhão dividido por 1,2 vai dar 921 mil e tralalá. Então, percebe que o aumento da taxa de juros diminui o valor dos ativos. Então, é uma indicação. Quando os juros aumentam, vários ativos podem ter sua diminuição no valor. Um investimento que era viável, que a empresa faria numa
fábrica era viável sob determinada taxa de juros, porque as pessoas só vão investir, obviamente, elas vão ganhar um valor maior do que ela vai investir, por exemplo, num título público. Senão ela investe num título público do governo e vai descansar, né? Vai tomar refresco na piscina. Se ela está investindo em algo, é porque ela vai ganhar mais do que fazer isso, do que deixar o dinheiro parado no investimento em renda fixa e fica. Então, é esse o efeito que eu mostrei aqui, né? Juros aumentam, os ativos diminuem, o valor deles, o valor presente deles cai por conta disso, desse efeito. E o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado, tá? Em geral, as ações no mercado vão estar maior do que o valor contábil do patrimônio líquido. Lembrando, uma empresa vale contabilmente o patrimônio líquido dela. Mas o que acontece? Então, esse é o normal. Se o patrimônio líquido contábil dela está maior do que o valor das ações, pode ser que a empresa não considerou desvalorização de vários ativos lá na contabilidade. O mercado já está enxergando. Então, isso é uma indicação de que ela pode estar ter ativos desvalorizados. Tá? E ele pode ter também fontes internas de informação. Aqui é a própria empresa que vai ver, vai ter uma evidência disponível de obsolescência ou dano físico de um ativo. Ela observa aquele ativo, ela esperava usar por 10 anos, mas está vendo que ele vai durar, a vida útil dele vai ser menor, ele desgastou mais rápido do que ela esperava, ou ele teve um dano físico, ocorreu um acidente que danificou o ativo, aí são fontes internas. Mudanças significativas com efeito adverso sobre a entidade ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual ou na maneira na qual um ativo é ou será utilizado. Essas mudanças incluem o ativo que se torna inativo ou ocioso, planos para descontinuidade ou reestruturação da operação a qual um ativo pertence, planos para baixa de ativo antes da data anteriormente esperada e reavaliação da vida útil de ativo como finita ao invés de indefinida. Então aqui tem várias situações possíveis, né? Imagina, por exemplo, quando a Ford decidiu sair do Brasil. Ela podia ter várias máquinas, equipamentos relativamente novos que tinham um determinado valor, porque ela estava produzindo no país, e aí construía carros, vendia com lucro. Imagino, né? Se bem que se ela está saindo, não deveria ser uma operação tão lucrativa assim, mas independente disso, a máquina, os equipamentos tinham um determinado valor. A partir do momento que ela decide descontinuar aquela operação, ela vai fechar a fábrica, aquele equipamento vai valer menos, porque já não vai estar em operação. Ou então, um outro exemplo aqui, quando ele fala que a vida útil de um ativo era indefinida e passa a ser finita. Por que isso desvaloriza? Ó, imagina uma marca, se você diz que aquele ativo intangível tem vida indefinida, eu não tenho que amortizá-lo, porque ele vai usar, né, no tempo, ele não vai diminuir de valor com o tempo, ele não vai chegar um momento que ele vai desaparecer só ao passar do tempo. Isso é uma vida útil indefinida, eu não vou contabilizar uma amortização. Agora, se ele passa a ter uma vida útil definida, eu falo, não, ele vai durar 10 anos, eu vou ter que amortizar, por exemplo, 10% ao ano, até que ao final dos 10 anos ele vai valer zero. Então percebe que só dele mudar, ele era antes indefinido e passa a ser finito, é uma indicação de que o valor dele pode estar desvalorizado, porque vai ter que ser contabilizada a amortização. E há uma evidência disponível proveniente de relatório interno que indique que o desempenho econômico de um ativo é ou será pior que o esperado. Aqui é a mesma coisa, né? Se ele vai ter um desempenho pior que o esperado, um dos efeitos pode ser a desvalorização dele. E dividendo de controlado, empreendimento controlado em conjunto ou coligada. Aqui a empresa analisa também, além de fazer o MAP, ela faz esse teste de recuperabilidade. Para o investimento em controlado, empreendimento controlado em conjunto ou coligada, a investidora reconhece dividendo advindo desse investimento e existe evidência disponível de que o valor contábil do investimento nas demonstrações contábeis separadas excede os valores contábeis dos ativos líquidos da investida reconhecido nas demonstrações consolidadas, incluindo eventual ágio por expectativa de rentabilidade futura goodwill. Quando ele faz demonstração separada, ele pode, por exemplo, avaliar aquele investimento ao custo ou ao valor justo. E se ele entender que este valor excede os valores dos ativos líquidos ali, que o valor contábil dele, por exemplo, ao valor de custo, né, é o valor contábil, está maior do que a equivalência patrimonial,
tem alguma coisa errada, né? Falou, opa, pode ser o quê? Está indicando que, na verdade, não foi considerado no valor contábil, aqueles ativos no valor contábil dele, que ele possa ter sofrido desvalorização. Ou dividendo excede o total do lucro abrangente da controlada, empreendimento controlado em conjunto ou coligada no período em que o dividendo é declarado. É aquela história que eu falo, o dividendo diminui o PL. Então, qual que é a situação normal? A empresa tem lucros e parte dos lucros vai para dividendos. Então, a empresa teve lucro de 100 milhões e decide distribuir 40 milhões. Ou seja, no frigir dos ovos, o PL dela aumentou em 60 milhões, né? Aumentou em 100 inicialmente, diminuiu 40 com dividendo e ainda assim ele tem um saldo positivo de 60 milhões. Agora, se o dividendo é maior do que o lucro abrangente, quer dizer, ela diminuiu de tamanho. É uma indicação que ela pode ter sofrido desvalorização, porque uma empresa contabilmente vale o PL. Então aqui nós vimos essas situações e vamos a uma questão CESP. O pronunciamento técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, que trata da redução ao valor recuperável de ativo, estabelece que as empresas avaliem, ao fim de cada período de reporte contábil, se existe indicação de que um ativo possa ter sofrido alguma espécie de desvalorização. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a redução do valor contábil de um ativo ocorrerá quando a. O valor contábil do patrimônio líquido da empresa for inferior ao valor de suas ações no mercado de bolsa. Não, porque essa é uma situação normal, né? Que o valor contábil do PL dela seja inferior ao valor das ações em bolsa. Essa é a regra, tá? O valor de mercado do ativo cair como resultado do seu uso em condições normais pela empresa? Não, né? Porque quando ela considera, por exemplo, uma depreciação, uma amortização, ela já está considerando o uso normal dele. Então, se o valor do ativo cair como resultado do uso, nas condições normais, vai estar refletido já no valor contábil. C. Um ativo cuja vida útil tenha sido inicialmente considerada indefinida, passar por nova avaliação que constate que sua vida útil é de fato finita. Opa, esse aqui sim, né? Lembra? Quando ela é indefinida, ela não está sujeita a depreciação nem a amortização. Se ela passa a ser finita, ele vai ter que considerar a depreciação e a amortização, por isso pode ser uma indicação de desvalorização. E D, o relatório interno da empresa indicar que o desempenho econômico do ativo permanecerá dentro do esperado, isso não é indicativo de desvalorização. E as taxas de juros do mercado, que servem de base para o cálculo da taxa de desconto utilizada pela empresa para fins de cálculo do valor em uso de um ativo, sofrerem redução significativa de valor durante o período, a gente viu o quê? Que uma taxa de juros, quando aumenta, ela tende a desvalorizar o ativo. Só que quando ela reduz a taxa de juros, o valor do ativo tende a aumentar como um efeito contrário. Tá? Então, E também está errado. Correta aqui, então, portanto, a alternativa C. Um ativo com vida útil tenha sido inicialmente considerado indefinida, passar por nova avaliação que constate que sua vida útil é, de fato, finita. E com isso, terminamos, esta aula. Desejo a todos bons estudos.